E uma das mães que estava próximo é que escutou. Antes dele falar de me passar certa coisa no rosto, ele ainda falou: que raiva, que ódio desse negro. E o professor também é de Ipuã? Não, o professor é de São Joaquim da Barra. Agora eu espero que a justiça faça ele entender que isso não se faz com ninguém. Respeito é bom para todos. T-Voz, sua TV online. E hoje o T-Voz vai falar um pouquinho sobre um caso que aconteceu em uma escola estadual na cidade de Ipuã. O vice-diretor de uma escola, no caso, registrou um boletim de ocorrência de injúria racial contra um professor que também ministra aulas nesse estabelecimento de ensino. E ele é o Gilson Moreira, está aqui, comunicou a nossa equipe, né, sobre essa denúncia de injúria racial contra um professor, no caso, nessa escola na cidade de Ipuã. Gilson, obrigado por nos receber aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que inclusive foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil que aborda, né, detalhes sobre esse caso que aconteceu nessa escola na cidade de Ipuã. Professor Gilson, o que aconteceu? Resume pra gente aí o que aconteceu nesse caso, nessa escola em Ipuã. Estevão, todo final de ano, vamos dizer, de 27 e 28 de novembro, né, mais propriamente dito, as escolas estaduais aplicam o SARESP para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E são convocados professores que vão de livre escolha, né, não tem uma pressão, a pessoa vai quem quer, faz uma inscrição, porque eles vão receber por isso, para ser os aplicadores dessa prova. E isso aconteceu com um dos aplicadores da prova no dia 28. Então ele esteve no dia 27 aplicando a prova de matemática e no dia 28 é que aconteceu esse incidente. O SARESP foi no dia 27 e 28 de novembro. De novembro. Isso. E o que aconteceu na prática? Como foi o desenrolar dos fatos? O que aconteceu que esse professor fez contra a sua pessoa? Como as provas iriam iniciar por volta de 8h30 da manhã, porque os alunos foram todos pediu para que os alunos chegassem às 8, esses alunos então chegaram, até que se organizam, os aplicadores quanto as mães que foram chamadas para presenciar a prova, e nesse dia não são os inspetores que vão atuar, porque são chamados fiscais também para acompanhar essa prova, até mesmo quando o aluno no meio da prova precisa ir tomar água e ir ao banheiro, os fiscais acompanham até o banheiro para eles não saírem sozinhos, para não ter problema de nenhuma cola, entendeu? E a fiscal foi até a sala da direção logo depois que foi iniciado, ou seja, passou todas as coordenações, a diretora passou a coordenação para todos os aplicadores. A inspetora foi até a direção reclamar que um professor tinha saído da sala e não tinha chamado a fiscal, e sim a inspetora. Então já começou errado daí, porque a inspetora não tinha que ficar na sala e nem pode, já que tinha um fiscal para isso. E nós perguntamos ainda para a fiscal, mas deixou a turma sozinha? Não, colocou uma inspetora. Nesse instante nós saímos da direção e fomos até o pátio para saber o que estava acontecendo. Enquanto a diretora se dirigiu para o rumo da porta da sala de aula, onde esse professor iria aplicar a prova, eu fui até a porta do banheiro para saber quem estava no banheiro e o que estava acontecendo. Nisso é que eu cheguei na porta do banheiro, esse professor estava saindo já da porta do banheiro para o pátio, e eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele disse que estava passando mal. Eu falei: e a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento? E ele respondeu para mim: estou passando mal, se vocês quiserem que eu vá embora, eu pego minhas coisas e vá. O que eu respondi para ele? Conversa com a diretora, se ela disser que pode, você vê com ela. Nisso eu e ele nos dirigimos para a sala de aula, onde a diretora estava no pátio em frente, aguardando, junto com as mães e a fiscal e mais alguns funcionários. E ele começou a questionar assim: se ele não me pedir desculpa, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E eu até perguntei: vou pedir desculpa de quê? E aí ele começou a falar coisas assim, de baixo calão, não vou nem falar porque está no BO, então quem quiser saber o que ele falou está no BO para saber. Não tenho coragem, como educador não tenho coragem de repetir o que ele disse, porque eu sou educador.
E ele teve uma postura de não educador. Ainda mais na frente de mães, alunos, funcionários, de todos. Então eu não vou repetir. Então quem quiser ter acesso ao que ele disse, é só procurar saber no BO, que lá está especificado. Além de falar essa palavra de baixo calão, de passar uma certa coisa na minha cara, ele ainda virou para mim e ainda comentou: um homem velho como você fazer isso? Tá? E eu pedi para que ele abaixasse o tom, não continuasse com a falta de respeito, e ele ainda continuou. E uma das mães que estava próximo é que escutou. Antes dele falar de me passar certa coisa no rosto, ele ainda falou: que raiva, que ódio desse negro. Tá? Então a mãe, né, você até ouviu o áudio da mãe falando, e ela disse que se precisar ela é testemunha, tanto é que ela está arrolada como testemunha no BO. Após esse episódio, então você esteve na Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência de injúria, e no final aqui a gente pode observar que está especificado questão de injúria racial, e você pode entrar com uma representação. E você vai entrar com representação contra o professor? Sim, vou entrar, tanto é que eu procurei o dirigente no dia 3 de janeiro, já conversei com ele e disse para ele que eu faria o BO e que eu agora vou fazer o que tiver que ser feito. Porque tanto, desculpa te cortar, tantos maus exemplos que a gente vê no esporte com relação a preconceito racial, eu acho que nós como educadores não podemos permitir isso. Porque hoje a capacidade não se mede pela tonalidade de pele, e as pessoas têm que aprender isso. Então se eles são capazes, porque se acham, se julgam capazes, porque a tonalidade de pele é mais clara, então por que o medo da concorrência? O que um negro está oferecendo tanto risco a eles para tratarem dessa forma? No caso, Gilson, você mora aqui na cidade de Orlândia, e esse episódio aconteceu em escola na cidade de Ipuã, uma escola estadual, e o professor também é de Ipuã? Não, o professor é de São Joaquim da Barra. E tanto ele quanto a diretora, que eu também arrolei como testemunha, porque ela presenciou todo o ocorrido. Então eu espero que ela seja justa e fale o que realmente aconteceu. Porque eu, conversando com o escrivão, me disse que já teve a oitiva, já ouviu, e que ela alegou que todos os casos, todo o assunto envolvendo a escola, existem as atas. E existem mesmo. Então muitas atas, lógico, eu como vice-diretor, eu tinha que assinar também. Mas existem, ata é papel, papel aceita tudo. Tudo que você quer colocar. Então, se ela não colocou, eu até arrolei ela como testemunha pela omissão dela, porque ela poderia, mediante ao fato, já que ela presenciou, ela poderia muito bem ter aberto um processo administrativo contra o professor. Ô Gilson, de acordo com tudo isso que aconteceu, de acordo com relatos, inclusive, que você falou no boletim de ocorrência da Polícia Civil, o que você espera daqui para frente e o que você tira também de lição desse episódio? Olha, como educador, eu espero que isso não aconteça com mais nenhum professor, e que nenhum professor trate o outro colega dessa forma, tão desrespeitosa, e que, como que você vai ser um educador, um professor de português, que nem escrever corretamente sabe, porque esses dias ele mandou uma mensagem no Facebook, e ele, por infelicidade, escreveu errado. Então, um professor de português escrevendo errado, eu, professor e pai, como que eu vou confiar num professor que escreve errado, o que ele vai ensinar para o meu filho? Então que isso não aconteça mais com professor nenhum, com pessoa nenhuma, tá? Independente da profissão, eu acho que com pessoa nenhuma, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que a justiça está aí para isso. Então eu poderia ter muito bem, porque no dia que aconteceu, eu fiquei sim muito nervoso, sabe? A minha pressão deu uma caída, porque eu gelei, eu tremia, porque eu nunca fui tratado, em 26 anos de profissão, nunca fui tratado com tanto desrespeito como eu fui. Tá? Então eu poderia ter uma reação, mas só que eu sou educador, e eu mostrei isso para todos. Agora eu espero que a justiça faça ele entender que isso não se faz com ninguém. Respeito é bom para todos. Tá? Então, se eu tratei ele com respeito, ele teria que ter me tratado também. Então, é isso que eu espero. Dinheiro, eu trabalho para ganhar. Sabe? Então, eu não tenho preguiça. Eu estou com 54 anos de idade e trabalho desde os meus 13. Então, isso não me assusta, como alguns, que é uma pura enganação e finge que faz, e não faz. Então, isso foi deixado claro, tanto para o dirigente, e eu deixo para qualquer um que queira entender.
Eu não estou aqui para brincar, eu estou para trabalhar e eu preciso disso. Tá? E eu não vou permitir que ninguém faça uma forma tão desrespeitosa comigo ou com quem quer que eu conheça. Então acho que a diretoria de ensino, se quiser manter as pessoas nos cargos que estão, aí é um problema deles. Então eles arquem com as consequências. Mas eles têm que ser profissionais competentes e capazes. Tá certo, Gilson. Obrigado por nos receber aqui e falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que hoje o tema aí que a gente vê muito sendo debatido nos principais canais de comunicação é sobre essa questão mesmo racial. E claro, as pessoas que porventura foram citadas, não falou o nome, né? Não falou-se nome, mas caso a direção de ensino queira se pronunciar e também o professor citado queira se pronunciar, a gente também está à disposição para ouvi-los.